sou professora da rede pública de São Paulo, do município. Sou da Partida Feminista, que é um movimento que a gente chama de Partido Movimento, que tem a intenção de entrar na política institucional com o feminismo, com propostas feministas para a cidade. E esse ano eu tô aí com a Partida nas eleições 2016 para ocupar a Câmara Municipal e trazer um olhar feminista sobre a cidade de São Paulo. Aqui é o Jardim Miriam, bairro onde eu nasci e cresci, passei a minha infância, onde as minhas famílias se conheceram, famílias migrantes, nordestina e mineira, e onde a minha família começou a se envolver politicamente, primeiro na igreja, nos grupos de jovens, que trazia uma proposta progressista da Igreja Católica, né? No Jardim Miriam eu morava quando a Erundina foi prefeita, e inclusive no primeiro dia da posse dela, aconteceu um fato muito inusitado, que no governo anterior ao dela, na prefeitura, que era o Jânio Quadros, tinha sido proibida a prática do skate em alguns espaços da cidade, inclusive na rua, e tinha uma cena de skatistas rolando naquele momento no Jardim Miriam. Meu irmão fazia parte dessa cena, e no dia da posse da Erundina, em 1º de janeiro de 89, eles fizeram um skateaço na ladeira onde a gente morava, e esse skateaço era todo mundo saindo ao mesmo tempo com o skate, fazendo aquele barulho com o skate para comemorar que a Erundina era então a prefeita e que a rua ia voltar a ser nossa. E acho que o Jardim Miriam é o lugar que eu identifico até hoje como o lugar de onde eu sou, porque ali eu formei a minha identidade de classe, né? O dia que eu fui embora do Jardim Miriam, que eu era pré-adolescente, que eu tive que me relacionar de novo com outras pessoas num bairro de classe média, numa região central, eu percebi que eu não pertencia àquilo ali, né? Que eu era do Jardim Miriam, que eu ia ser sempre do Jardim Miriam. Eu comecei a militar na educação, né? Quando eu me formei professora no magistério naquela época, eu entrei na educação pública e comecei a militar pela educação. Onde tinha envolvimento político que tivesse a ver com a questão da educação pública, da educação laica, da educação popular, que são as bandeiras que eu sempre defendi dentro da escola, então eu sempre militei no movimento de educação. Chegou um momento que o fato da gente não ter dentro da escola uma maneira de atuar politicamente na tomada de decisão, isso começou a me incomodar profundamente. Eu comecei a perceber que os espaços onde eu estava militando pela educação não eram decisórios. E aí eu resolvi me especializar nisso, fui estudar a gestão de políticas públicas na USP, e para me especializar em política educacional e fazer política pela educação fora da escola, porque o professor que está na escola sabe muito e tem muito a contribuir para a política de educação. Então, a gente tem levado como lema "é hora de virar o disco", porque eu discoteco, sou colecionadora de discos, costumo dizer que eu sou seletora, né? Mas é DJ, né? Estou aprendendo. E, na verdade, o disco e as festas, né, os lugares onde eu frequento, então, a gente tem uma resistência feminina muito grande, porque o mundo musical e a noite paulistana é muito machista. E a gente, através dos discos, da discotecagem, de animar as festas, a gente conseguiu organizar um núcleo de mulheres que tem feito essa resistência, e isso tem sido referência para outras meninas jovens que frequentam a noite paulistana entender que a mulher pode ocupar todos os espaços. O fato da gente fazer uma resistência feminista com relação a quem está animando, colocando a música, discotecando, traz uma outra visibilidade, traz um outro caráter para a festa, transforma a festa num ambiente político, num ambiente que a gente possa discutir essas questões, né? Eu conheci a Partida logo na fundação, fui na primeira reunião da Partida, eu já estava lá, de um chamado que eu vi na internet para a construção de um partido feminista, para pensar políticas feministas. Eu estava saindo de uma audiência pública na Câmara Municipal de São Paulo, que estava debatendo a questão de gênero,
e sexualidade entrar ou não no Plano Municipal de Educação, mais uma vez pelos movimentos de educação, e também associada ao feminismo, porque a gente estava nessa luta contra o fundamentalismo cristão, e a partida apareceu para mim como uma luz. É isso que a gente precisa fazer, a gente precisa se organizar para ocupar esse espaço que está sendo ocupado pelo fundamentalismo. A partida considera que a questão principal, como que a gente transforma o mundo pela educação, né? A educação é a grande chave, né? A grande alavanca, como diria o Paulo Freire, né? Das mudanças sociais. E a gente é um movimento de esquerda, feminista e independente, que está no PSOL, e ocupando esse espaço que o feminismo precisa ocupar dentro de qualquer partido de esquerda, né? O partido que é socialista e libertário, ele tem que ser feminista. Eu nunca tive muito receio com a palavra feminismo, né? Porque até cresci num ambiente político, então já tinha ouvido muitas vezes, mas eu achava que não estava credenciada para me dizer feminista, né? Tinha essa má impressão de que você só é feminista se você estiver ali junto com as feministas, né? E às vezes o que a gente faz no cotidiano é muito feminista. As mulheres estão associadas a muitas atividades do cuidar, por exemplo, e a gente não tem uma cidade que é cuidada desse ponto de vista das mulheres, né? O feminismo é um dos únicos movimentos da esquerda que pensa na felicidade das pessoas, né? Então eu acho que a felicidade é uma política, né? Tem até alguns países do mundo estudando índices, né? Indicadores, maneiras de mensurar o quanto a política pode ou não atuar para a felicidade das pessoas. Então é o bem viver mesmo, né? É o bem viver. Se eu tivesse que batalhar por uma proposta única como vereadora e só tivesse essa possibilidade, eu acho que essa questão de compartilhar as decisões e o poder seria uma das principais frentes que a gente está defendendo. Acho que essa seria a nossa proposta. O principal da nossa campanha não é exatamente uma proposta em si, mas é o compartilhar e ouvir as pessoas para construir essas propostas. E como que a gente faria para compartilhar esse poder de um mandato e ouvir as propostas dessas pessoas? Aí talvez isso seja uma proposta concreta, que seria ampliar ao máximo os espaços de participação política das pessoas e oferecer mecanismos de organização política, né? Como que os órgãos municipais, como que os equipamentos, né, municipais podem ser espaços de organização política daqueles que os frequentam, que são as cidadãs e os cidadãos da cidade de São Paulo. Eu sou Carla Carvalho, para a série Mulheres na Política do Somos Todos Feministas.